Esse é o Earl Little. Ele foi um pastor que se opôs à segregação racial nos Estados Unidos com um discurso quase resignado. Se a vida para os negros dos Estados Unidos era difícil, ele propunha então que todos os negros voltassem para a África, que era vista por ele como uma espécie de terra prometida. Perceba que essa solução para o problema do racismo não estava propondo nenhuma reação contra os brancos, mas nem isso fez com que o Earl fosse poupado. Ele morreu em circunstâncias misteriosas. A polícia dizia que foi um acidente, só que os fiéis logo concluíram que o pastor deles tinha sido golpeado na cabeça e depois atirado nos trilhos de um bonde para ser atropelado. A esposa do Earl era a Louise Little, e ela também sofreu as consequências. A Louise estava grávida, estava sozinha em casa com os filhos, quando a família foi atacada pela Ku Klux Klan. Por fim, ainda veio a violência do Estado, e essa viúva, Louise, foi considerada incapaz de cuidar dos filhos. O Estado então separou os filhos dessa mulher, incluindo o bebê que estava no ventre dela quando a casa foi queimada. Esse bebê, aliás, cresceria para se tornar um outro combatente da segregação racial. Só que ele tinha ideias muito diferentes das ideias do pai dele. Do you hate all white people? I don't think it's a fair question. For a white man today, sir, after kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise that could be bought and sold at will, and then 100 years since the Emancipation Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes, do they hate them? Essa é a história de Malcolm X. É uma história que eu já abordei antes em outros vídeos, mas dessa vez eu quero dividir essa história em 3 arcos e dar atenção especial a um deles, o momento em que o Malcolm foi preso. Em vida, o Malcolm X foi polêmico, divisivo, polarizador. Mas hoje tem pelo menos um consenso possível a respeito dele. O Malcolm soube preservar a própria história e soube garantir que a versão dele sobre a vida dele fosse contada do jeito dele. A autobiografia Malcolm X foi recebida como um relato equilibrado e nem sempre positivo do autor, o que separa esse livro da autopromoção e do autoelogio, que costumam ser características das autobiografias. Aí mais tarde, em 1992, o Spike Lee transformou o livro num filme, que é uma cinebiografia épica com mais de 3 horas de duração e muita qualidade mesmo. Esse filme, ao adaptar a autobiografia, consegue identificar alguns arcos na trajetória do Malcolm X. O primeiro arco poderia ser chamado de Arco do Autoconhecimento. No início da vida, o Malcolm é só um órfão que teve o pai assassinado e depois ainda foi afastado da mãe. Nessa fase da história, ele não sabe quem ele é, e por não saber quem ele é, ele não escolhe o próprio caminho. É o contexto social que escolhe por ele. E que destino esse contexto social tão bruto poderia reservar a um órfão jogado na rua? Crime, claro, porque é no crime que estão as melhores, se não as únicas oportunidades possíveis para ele. E uma vez que o Malcolm entrasse no crime, qual seria o desfecho mais provável? A cadeia, por óbvio. Até aí, ele trilhou o caminho estabelecido para ele. Só que na prisão, o Malcolm encontrou a fé islâmica. E em nome da fé, ele estudou, ele se aprimorou, ele evoluiu, até que teve algum tipo de experiência mística. Esse é um dos pontos mais debatidos da história dele, mas ninguém precisa acreditar em algo sobrenatural para reconhecer que, depois dessa experiência, o Malcolm começou a ter mais controle sobre o próprio destino. Primeiro, ele virou um pregador na Nação do Islã, que era uma organização religiosa liderada por um homem chamado Elijah Muhammad. Na Nação do Islã, o Malcolm aprendeu que ele não precisava ser o Malcolm Little
porque Little era um nome dado por um senhor de escravos, algum antepassado dele. Aquele contexto social que escolhia cada passo do destino do Malcolm tinha escolhido até o sobrenome dele. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Have you been to court to establish that you are? I didn't have to go to court to be called Murphy or Jones or Smith. Excuse me for answering you this way. That's all right. If a Chinese person were to say his name was Patrick Murphy, you would look at him like he's insane, because Murphy is an Irish name, a European name, or the name that has a Caucasian or white background. And a yellow person, Chinese is a yellow man, and he has nothing to do or no connection whatsoever with the name Murphy. And if it doesn't look proper for a person who is yellow or Chinese to be walking around named Murphy or Jones or Johnson or Bunch or Powell, I think it would be just as improper for a black person or the so-called Negro in this country, as we're taught by the Honorable Elijah Muhammad, to walk around with these names. And therefore he teaches us that during slavery, the same slave master who owned us put his last name on us to denote that we were his property. So that when you see a Negro today who's named Johnson, if you go back in his history, you'll find that he was once, his grandfather or one of his forefathers was owned by a white man who was named Johnson. O primeiro arco do Malcolm X começa até antes do nascimento, com o assassinato do pai, e termina com ele rejeitando o sobrenome e o destino que a sociedade tentou impor com tanta violência. É o arco do autoconhecimento, porque é nessa fase da vida que ele se descobre como membro de uma minoria que sofre todo tipo de abuso. O segundo arco eu poderia chamar de o arco da autonomia, porque esse arco começa com ele entrando para a nação do Islã, e aí continua com o Malcolm descobrindo que o líder dessa organização, o Elijah Muhammad, na verdade era um homem corrupto e que de alguma forma também se beneficiava da segregação racial, na medida em que ele tirava proveito das pessoas engajadas contra ela. O Malcolm percebe que isso está errado, denuncia o que está errado e aí começa a pagar o preço. Para os antigos companheiros da nação do Islã, ele vira um traidor, e aí o Malcolm começa a receber todo tipo de ameaça. E essas ameaças ficaram piores quando ele resolveu começar sua própria organização religiosa. Ele fez até uma peregrinação a Meca, e nessa viagem encontrou novos aliados, novas ideias também. One thing that I found in all of my travels was that all of the Africans, not only the Africans but the Asians and the Muslims, look upon us as their long-lost brothers. And America had actually tricked many of them into a hands-off policy by giving them the impression that she was honestly trying to do something to solve the problem. My argument over there was designed to prove that it is impossible for the United States government to solve the race problem. It's impossible. Malcolm, on your trip abroad, you said you sensed a feeling of great brotherhood, and that conceivably you would be working toward integration in this country now. At least this is what you're reported to have said. Have you any comment on it? I don't think that I ever mentioned anything about working toward integration. They haven't even got integration right here in New York City. You have worse integration problems in the North than they have in the South. So if it doesn't work, if you can't bring about integration in New York City, as international, cosmopolitan, up-to-date as it's supposed to be, you will never get integration anywhere else in the country. Are you prepared to work with some of the leaders of the other civil rights organizations? Certainly. We will work with any groups, organizations, or leaders in any way, as long as it's genuinely designed to get results. O segundo arco é o arco da autonomia, porque é nele que o Malcolm X percebe que ele não pode se guiar pela figura de mentor do Elijah Muhammad. Não, ele tem que se guiar por aqueles princípios que o Elijah Muhammad pregava, mas não cumpria. E quando Malcolm se tornou capaz de ser guiado pelos princípios e não pelas pessoas que os pregam, aí ele se tornou autônomo e livre. A questão é o que fazer com essa liberdade a partir desse momento? Essa resposta o Malcolm X encontrou no terceiro arco da trajetória dele, e a gente vai olhar para isso com muita calma. Antes disso, o parênteses de quem traz esse vídeo até você, com polêmicas, ó. Qual é a peça mais polêmica do vestuário masculino? Se dependesse do nosso jovem Sylvester Stallone, seria o cropped, que no passado era chamado de mini blusa. Se dependesse do Harry Styles, seria o kilt escocês.
Só que a verdade é que nem o cropped e nem a saia, em toda a sua ousadia, superam as polêmicas geradas por uma peça muito mais básica, a bermuda. Tô falando muito sério, é só olhar para o noticiário. Toda eleição tem várias manchetes respondendo a mesma pergunta. Posso usar bermuda na hora de votar? A resposta, aliás, é sim. E de quando em quando o noticiário também mostra alguma confusão enfrentada por quem estava tentando entrar de bermuda num restaurante ou numa repartição pública. Acontece que existem bermudas e bermudas, né? Tipo a bermuda com estampa de patinhos e gestos obscenos, ela é recebida de um jeito. Já o Future Shorts, da Insider, é recebido de outro. Essa é uma bermuda de respeito, tem um caimento firme, um corte assim de alfaiataria, passa muito respeito e sem sacrificar a razão de ser da bermuda, que é o conforto. Esse é um mérito do tecido, o Future Form. Tem esse caimento firme, pode parecer até formal, só que ao mesmo tempo é muito macio, é muito elástico. Tem outras vantagens, né? É hidrorrepelente, quer dizer, resiste bem à água, desamassa no corpo e não desbota, é bem resistente. O Future Shorts está com um desconto lá no site da Insider. E aí, usando o meu cupom, você economiza mais 15% em todos os produtos do site. Álvaro Borba é o cupom, meu nome. O link está na descrição do vídeo e fecha o parênteses. O terceiro e último arco da trajetória de Malcolm X é o arco da resistência. Nesse arco, o Malcolm é perseguido por dois inimigos poderosos, a nação do Islã e também o Estado. Ele logo concluiu que precisava se armar. E aí talvez você seja um pacifista convicto e discorde. Mas se você também for um pacifista compreensivo, aí você vai perceber que se armar não é uma ideia tão absurda para quem teve a casa queimada antes mesmo de nascer. Embora a cultura dos Estados Unidos seja notoriamente permissiva com as armas, os discursos em que o Malcolm pregava que a população negra se armasse, esses discursos chocaram muita gente. O Malcolm foi virando a prova viva de que havia muita hipocrisia naquela sociedade. Malcolm, your more controversial remarks was a call for black people to get rifles and form rifle clubs some time back. Do you still favor that for self-defense? I don't see why that should be controversial. I think that if white people found themselves the victim of the same kind of brutality that black people in this country face, and they saw that the government was either unwilling or unable to protect them, that the intelligence on the part of the whites would make them get some rifles and shotguns and protect themselves. Now, Negroes are developing some kind of intellectual maturity too, and they can see that having waited upon the government to protect them has been a wait that has been in vain. So any of them who live in areas where the government is not able to do its job, then we do have to get together and do a job of protecting ourselves. E se Malcolm X se torna prova viva da hipocrisia, é natural que muita gente prefira ele morto, até para sumir com a prova da própria hipocrisia. O cerco começou a se fechar quando a casa dele foi atacada. A nação do Islã correu para dizer que o Malcolm X incendiou a própria casa, explodiu a própria casa, numa tentativa de ganhar a atenção da mídia, atenção que no fundo ele já tinha. Somebody threw some bombs inside my house. Normally, I wouldn't get excited over a few bombs, but the ones who threw these not only aimed them in rooms where there was no one, but aimed them in rooms where three of my daughters sleep. One daughter 6, one daughter 4, and one daughter 2. And since I am quite certain that those who threw the bombs knew my house well enough to know where everyone was sleeping, I can't quite bring my heart to the point where it can in any way be merciful or from now on compromising toward anyone who can be that low. Especially when I heard on the news today that Joseph, a brother that I found in the garbage can in Detroit,
in 1952, well, that's where I found him, made the statement that I had bombed my own house. O terceiro e último arco de Malcolm X se encerra com o atentado que o matou. Em 21 de fevereiro de 1965, 16 tiros foram disparados contra ele. 16. As investigações concluíram que os assassinos eram da nação do Islã. Mas vai saber. Décadas antes, as investigações também concluíram que o Earl Little, o pai do Malcolm, golpeou a própria cabeça e deitou no trilho do bonde por acidente. Nesse ponto, você pode olhar para os 3 arcos do Malcolm X e achar que não adiantou de nada. Ele sofreu, lutou e terminou igual ao pai. Para que tanta resistência se ele morre no final? Ele morre, mas o mundo continua girando depois que ele se vai. E esse mundo que continua é um pouco diferente, porque ele passou por aqui. Mas o Malcolm X não poderia ter partido direto para essa coisa maluca de querer mudar o mundo. Não sem antes mudar a si mesmo. E isso acontece naquele primeiro arco, em que ele se descobre, reza, estuda e se aprimora. A prisão foi a melhor coisa que já me aconteceu. Foi onde eu comecei a despertar. É importante notar que esse despertar não foi uma descoberta sobre as injustiças da sociedade, do mundo ao redor, porque essas injustiças o Malcolm já conhecia quando era Little, antes de ser X. O despertar do Malcolm X parece ter sido uma descoberta não sobre o mundo, mas sobre si mesmo, sobre o papel que ele, Malcolm, poderia vir a ter diante das injustiças do mundo. É mais uma história com mais um sinal de que a revolução que mais importa é aquela que ocorre dentro da gente. Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você caiu aqui por acaso, e se o conteúdo desse canal é assim novo para você, eu queria avisar que, além da gente falar de cultura, de comunicação, de história, né, a gente também tenta acompanhar o noticiário, ou pelo menos uma parte do noticiário, né, o que eu dou conta sozinho aqui, tem isso. E aí, assim, se você quiser se inscrever, você vai manter alguma proximidade algorítmica com esse conteúdo. Com isso eu quero dizer que se você se inscrever, você tem mais chance, né, de que um vídeo desses seja recomendado para você no futuro. Eu ia achar legal, porque aí a gente também não se perde, né, e pode caminhar juntos por essa distinta plataforma de vídeos. Então, avalie a sua inscrição, eu consideraria esse um presente. E claro, né, quem quiser contribuir tem sempre o botãozinho valeu demais, mas é daquele jeito, só se você quiser. Valeu!